Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos de um caso de grande repercussão que ocorreu em 2011 na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Esse é o caso do assassinato das irmãs Yushifusa, um duplo homicídio cometido por uma pessoa que estava acima de qualquer suspeita, um crime que deixou uma família despedaçada, pais que perderam as duas filhas de uma só vez. Um caso realmente brutal, cruel e, de certa forma, inexplicável. Um caso que nos faz refletir sobre a confiança que depositamos nas pessoas à nossa volta. O caso das irmãs Yushifusa foi muito pedido aqui no podcast, então fica a menção aos crimezeiros Jamile, @JamileAlves321, a Tami no @TBBaeta, Fernanda Ferreira, Fernanda Medeiros, Kiane Santoro, Jéssica Lopes, Paulinha.cb, Alessandra Soares, Juliana Franca Lopes e Li Franco. Obrigada pela sugestão. E se você curte os conteúdos do Café com Crime, já siga o podcast e ative o sininho aí no Spotify ou em qualquer lugar que você esteja ouvindo. Assim você ativa as notificações e não perde nenhum dos episódios. E que tal também, né? Já deixar a sua avaliação. Deixa aí as suas estrelinhas pra Dona Café. E sem mais delongas, bora começar do começo? I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse April 3rd, only on Netflix. Os Yushifusa viviam uma vida típica de família de classe média alta na tranquilidade da cidade de Mogi das Cruzes, município com pouco mais de 450 mil habitantes e distante 60 quilômetros apenas da capital, São Paulo. Eles viviam em um pequeno condomínio de casas na rua Mariana Najar, na Vila das Oliveiras, um bairro nobre da cidade. Nelson Yushifusa, o patriarca da família, tinha 58 anos e era dono de uma tradicional oficina mecânica em Biritiba Mirim, cidade onde viveu ao lado da esposa Rita Damasceno Yushifusa, de 43 anos, durante a infância das filhas do casal, Renata e Roberta. Rita, que antes de casar-se com Nelson pertencia a uma família tradicional da região, se dedicava exclusivamente ao lar e à criação das filhas principalmente. Era ela a responsável por levar as meninas à escola, ao mercado, aos cursos e todos os compromissos que elas tinham. Talvez por excesso de zelo, insegurança ou também para proporcionar o conforto que a condição financeira deles permitia, as irmãs Yushifusa faziam tudo em companhia dos pais. Elas nunca pegaram sequer um ônibus desacompanhadas. Além de mãe, a Rita também era companheira e amiga das filhas. Os mais íntimos sabiam que o trio tinha um apelido especial, uma maneira carinhosa de se tratar: Tinkermãe e as Tinkerzinhas. Isso é uma referência ao desenho, do Peter Pan, que tem a personagem Tinkerbell, a fada sininho, dos estúdios da Disney. A Renata de Cássia Yushifusa era a filha mais velha. Aos 21 anos, ela cursava o 4º ano de Direito e estagiava no Fórum de Mogi das Cruzes como auxiliar do juiz da comarca. O seu sonho era ser juíza de direito.
Ela era extremamente focada nos estudos e nos seus objetivos. A Renata presidia audiências conciliatórias no fórum, mas sem deixar a sua vaidade de lado. Ela gostava de se arrumar, investir em acessórios, bijuterias e era conhecida por seu estilo inconfundível. Ela não saía de casa sem combinar os seus óculos com a bolsa e o sapato. Era elegante e delicada. Apesar disso, a Renata era uma jovem discreta. Ela era recatada, trocava as festas pelos livros e pela internet também. Passava suas horas de folga acessando suas redes sociais. Assim como Rita, o Nelson também era muito cuidadoso com a filha e ele era o responsável por levar e buscar a Renata ao trabalho todos os dias. A segurança e o bem-estar das filhas era realmente prioridade na família Yoshifusa. A caçula da família era uma moça de personalidade forte e que tinha os games e o rock and roll como sua grande paixão. A Roberta Yuri Yoshifusa, de 16 anos, estava terminando o ensino médio e se preparando para o vestibular, mas estava naquela fase de ainda não ter certeza sobre qual carreira ela queria seguir. A sua rotina girava basicamente entre a escola e a sua casa, com algumas atividades extras durante a semana, mas assim como a maioria dos adolescentes, a Roberta gostava de passar um tempo sozinha. Sempre que chegava do colégio, corria para o quarto para ouvir música, jogar videogame, estudar, navegar na internet. Era essa a vida dela, bem adolescente normal mesmo. Assim como a sua irmã, a Roberta não tinha o costume de frequentar festas e baladas. O seu quarto era o seu lugar preferido, era o seu refúgio. Apesar dos 5 anos de diferença entre as irmãs, Renata e Roberta tinham um ótimo relacionamento entre si e eram muito amigas. Estavam sempre juntas e, na verdade, mantinham um círculo de amizade meio que em comum. Se era amigo de uma, era amigo da outra também. A relação entre essas irmãs era de amor e de cumplicidade, a mesma relação que elas também tinham com os pais. Os 4 formavam uma família bem estruturada, unida e querida por amigos e vizinhos. Todos os que moravam no pequeno condomínio de casas na Vila das Oliveiras gostavam dos Yoshifusa. Eram gente boa, era uma família agradável e ajudadora. Porém, em novembro de 2011, a família Yoshifusa descobriu da pior maneira que confiar cegamente nos amigos, aquelas pessoas acima de qualquer suspeita, pode custar caro e provocar feridas que o tempo não é capaz de cicatrizar. Para entender a gravidade dos acontecimentos, é preciso voltar um pouco no tempo. Por volta de 1996, quando a família Yoshifusa ainda vivia em Biritiba Mirim, Nelson conheceu Antônio Carlos Rodrigues Jr., que foi carinhosamente apelidado de Tartaruga, um então jovem de aproximadamente 15 anos de idade que fazia pequenos serviços de manutenção pela cidade. Ele era um faz-tudo. O Antônio ganhou tal apelido, o Tartaruga, pelo desempenho bem devagar do seu trabalho. O homem era lerdo, ele não tinha pressa para entregar o serviço, mas, em contrapartida, ele era extremamente caprichoso em todas as reformas e reparos que executava. Além disso, o Tartaruga era respeitoso, educado e muito, mas muito querido por Nelson, de quem ganhou total confiança e acesso à sua família. E desde então, o contato passou a ser quase que diário. O Antônio fazia as refeições com a família, pedia licença para se sentar à mesa e acompanhou de perto o crescimento de Renata e Roberta, que tinham por volta de 6 e 1 ano de idade quando Tartaruga foi inserido na família. Em 2011, Antônio já era um homem na casa dos 30 anos. Era casado e pai de 2 filhas, uma de 7 e outra de 12 anos de idade. Era um homem sem antecedentes criminais e que cursava a Faculdade de Engenharia Civil, curso pago por Nelson Yoshifusa. Sim, o seu Nelson realmente acolheu Antônio como parte de sua família. Ele queria ver o homem evoluir, dar oportunidade para ele. E como era um excelente faz-tudo e se dava bem em reformas e construções, engenharia civil parecia o caminho certo para ele. Como Tartaruga morava em Biritiba Mirim, mas estava sempre por Mogi das Cruzes fazendo algum reparo na casa da família, o Nelson, assim como fazia com suas filhas,
costumava levar Antônio para casa de carro, assim como também sempre dava carona para a faculdade. Se a consideração que sentia pelo rapaz era um afeto fraternal quase, nada mais justo do que proporcionar a ele as mesmas oportunidades e condições que ele oferecia às suas filhas. Era assim que Nelson enxergava a Tartaruga, como um filho, uma pessoa de sua total confiança. Bem, depois de passarem 5 anos morando em Mogi das Cruzes, naquela casa no condomínio da Vila das Oliveiras, era uma casa confortável, era uma casa boa, sabe? Mas o casal tinha planos de expansão. Eles tinham como meta mudar de casa. Eles já haviam anunciado o imóvel onde viviam em uma imobiliária e estavam procurando por outro maior, ali no bairro mesmo, porque eles queriam uma casa com mais vagas na garagem para que a Renata pudesse ter o seu próprio carro e tivesse mais independência, né? Para poder ir e voltar do trabalho no fórum sozinha, porque até então quem levava e trazia eram os pais. Na manhã do dia 11 de novembro de 2011, olha aí um número cabalístico, hein? 11 do 11 do 11. A imobiliária entrou em contato com Nelson logo pela manhã para informar que haviam pessoas interessadas na casa e também para sugerir que o casal fosse conhecer um outro imóvel que se adequava ao perfil que procuravam. Então, marcaram uma visita para 6h30 da tarde. Querendo causar uma boa impressão nos possíveis compradores, o Nelson ligou para o Tartaruga e pediu para que ele fosse até a casa fazer alguns pequenos reparos e pinturas, né? Como ele sempre fazia. O seu Nelson era muito detalhista, então ele queria ter certeza que a casa ia estar perfeita para os próximos moradores. O dia correu como de costume. A Rita cuidou da casa e das meninas, e quando se deu conta de que o horário marcado com os corretores estava próximo, ela pediu para o Tartaruga ficar com as filhas, mas que ele não se preocupasse com o horário nem nada, pois ela voltaria logo e o levaria para a faculdade quando retornasse. E assim, a Rita saiu para encontrar o marido na imobiliária. Além do Tartaruga, estavam na casa o piscineiro Nelson Venceslau e a empregada Marlene Pereira da Silva. E lembrando que as meninas, né, as irmãs Renata e Roberta, elas já eram bem grandinhas, né? Elas tinham 21 e 16 anos. Então não precisava realmente de ninguém para ficar de olho nelas na casa. Mas os pais eram bastante cautelosos e preferiam que tivesse um conhecido por perto. Bem, assim que chegou na imobiliária, o Nelson ligou para sua casa para perguntar sobre a esposa. Ele acabou chegando antes, né? E aí, quem atendeu o telefone foi a Renata. Ela atendeu e disse que a mãe tinha acabado de sair. E foi isso, uma ligação simples, uma ligação rápida. E a Renata estava bem, estava ótima, estava tudo certo. Infelizmente, o Nelson não tinha noção nenhuma, nem mesmo a Renata, né, de que esse seria a última vez que eles teriam contato e que ele escutaria a voz de sua filha. O Nelson, ele tinha vindo direto de seu trabalho na oficina para a imobiliária. Por isso, ele queria saber se a Rita estava a caminho. E não demorou muito para a Rita chegar. A visita ao imóvel foi rápida, durou entre 40 e 50 minutos. O casal, então, se despediu dos corretores e voltou para casa normalmente. Como eles estavam em 2 carros separados, a Rita parou no posto de combustível para abastecer e o Nelson não quis esperar. Ele foi direto para sua residência, onde ele se encontraria com as filhas e contaria como foi a visita, né? E talvez como seria a futura casa da família. Olha, a gente viu essa casa, legal, o que você acha? Tem uma vaga de garagem a mais, tal, né? Aquela coisa de mudança, é sempre gostoso compartilhar essas coisas com a família. Ao chegar, ele estacionou na garagem e viu Tartaruga sentado nos degraus que davam acesso à entrada da casa. E para o seu horror, o homem estava ensanguentado. Em um primeiro momento, o Nelson pensou que Tartaruga havia sido vítima de um atropelamento ou de um acidente doméstico e, muito preocupado com o amigo, ele correu ao seu encontro. Quando se aproximou, ele notou que o pintor estava ao telefone com a polícia. E antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, o Tartaruga deu o aparelho para o Nelson e falou para ele, né? Por favor, fala o número da casa, eu não me lembro, o atendente está pedindo. Assim que o Nelson falou o número e desligou o telefone, ele foi perguntar, né, para o Tartaruga o que tinha acontecido. E a única resposta que ele obteve foi um frio "vai ver as meninas". O patriarca da família Yoshifusa estranhou.
O Tartaruga estava coberto de sangue, mas não tinha nenhum ferimento muito aparente, muito visível, muito profundo, né? Confuso, ele entrou em casa e foi aí que ele notou rastros de sangue pela sala. Os móveis, o sofá e também no caminho para a cozinha havia sangue por todo lado. O pintor ficou em pé na porta da sala, enquanto Nelson, assustado, entrava pela casa, sem acreditar o que estava vendo, né? Mas ele ainda achava que aquele sangue todo pertencia ao Tartaruga. E foi aí que ele seguiu para a cozinha e se deparou com a pior cena de sua vida. Assim que entrou no cômodo, já tremendo de nervoso, ele viu pés em cima da mesa da cozinha. Era o corpo de Renata, nua, ensanguentada e muito machucada. Antes que ele pudesse reagir, ele olhou para o chão e viu a sua caçula de bruços e nas mesmas condições que a irmã. Não havia mais nada que pudesse fazer para tentar salvar as filhas que ele tanto amava. Quando Nelson se virou, ele deu de cara com Antônio, que tinha 2 facas a seus pés e estava a apenas 1,5 metros de distância dele. O Nelson perguntava repetidamente o que havia acontecido, mas em silêncio, o pintor fez menção de se abaixar com uma mão para pegar a faca. Diante dessa impotência em salvar as suas filhas, o Nelson gritou, implorando sobre o corpo ainda quente de Renata para que a filha o respondesse. Óbvio que foi em vão. Mas os seus gritos de desespero e dor ultrapassaram os muros da casa e chamaram a atenção do vizinho Osvaldo Bolanho, que conversava com a irmã na rua do condomínio. Assim que ouviu os gritos desesperados de Nelson, ele correu para a casa dos Yoshifusa para ver o que estava acontecendo e poder ajudar. Somente quando Osvaldo entrou na casa que o Tartaruga parou, deixou de pegar a faca e murmurou a frase "Fiz o que pude" e disse que ele também estava machucado. Ele era também uma vítima. Tirando forças de onde não tinha, o Nelson pediu para o vizinho segurar a Rita na rua para que ela não visse aquela cena, que mais tarde Nelson descreveria como parecendo um frigorífico. Ele ainda conseguiu deter a Rita para que ela não precisasse passar pelo trauma de ver as filhas daquele jeito. Quando ouviu que a polícia estava chegando, o Nelson, em mais um gesto de cuidado e zelo, cobriu as partes íntimas das filhas que estavam expostas com um tapete e pediu para que os soldados prestassem socorro ao Antônio. Para Nelson, o amigo era tão vítima quanto sua família e precisava de atendimento médico. Assim que os policiais pegaram Tartaruga, chutaram as facas que estavam aos seus pés. Uma delas foi parar da garagem. Nesse momento, mesmo contra sua vontade, o Nelson deixou a casa e, de acordo com suas próprias palavras, ficou em estado lastimável, gritando muito, questionando a Deus e o próprio futuro com a sua família destruída. Desesperado, o Nelson ligou para Francisco Del Poente, delegado na cidade de Biritiba Mirim e que era seu amigo pessoal. Apesar do crime ter sido cometido fora de sua área de jurisdição, a confiança de Nelson e a boa relação com a equipe do delegado Luiz Roberto Biló, de Mogi das Cruzes, que era responsável pela investigação, permitiram que Francisco tivesse participação ativa no esclarecimento dos assassinatos. Quando o pai de Renata e Roberta ligou para Francisco, ele estava muito agitado, repetia e gritava ao telefone: "Doutor, doutor, mataram as minhas filhas." Mais do que depressa, Francisco cancelou os compromissos pessoais e foi direto para a casa do amigo. Quando chegou, o delegado encontrou Nelson desolado, sentado em uma viatura do SAMU recebendo os primeiros socorros antes de ser encaminhado para o hospital. Nelson descreveu a cena do crime dizendo: "Minha casa parece um frigorífico." Francisco logo entendeu que estaria lidando com um crime de grande violência, um crime que ceifou a vida de 2 meninas dentro de sua própria casa. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20, e com isso você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês.
Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/Café com Crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/Café com Crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar pro crime. This episode is brought to you by Honda. Introducing the all-new, all-terrain Honda Passport Trail Sport, the most off-road capable Honda Passport Honda has ever dreamt up. The Passport features increased ground clearance, roof rails on all trims, and available specially developed all-terrain tires. And you'll stay comfortable with tri-zone climate control and available features like heated and ventilated front seats and a panoramic moonroof. Learn more at honda.com/passport. The #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Assim que foi socorrida ao hospital para tratar de seus ferimentos, Tartaruga contou aos policiais que 3 rapazes invadiram o condomínio, entraram na casa e passaram a agredir as meninas, e que ao tentar defendê-las, também foi atacado pelo trio de criminosos. Incapaz de proteger Renata e Roberta, o pintor decidiu salvar a própria vida. Ele se desvencilhou dos ataques e se trancou no banheiro, de onde telefonou para a polícia para pedir ajuda. A versão despertou a desconfiança da polícia. Por mais que tentassem encontrar lógica nesse depoimento, a cena do crime teimava em desmentir o que Tartaruga insistia em defender. Primeiro, que não havia sinais de arrombamento na casa ou de invasão ao condomínio. O imóvel era de difícil acesso, com 2 portões sociais que ficavam sempre trancados. Para o primeiro portão ser aberto, era preciso que alguém de dentro da casa autorizasse a entrada através do interfone, e o segundo portão era acionado através de um botão que também ficava dentro da casa. Os muros dos fundos e as paredes dos vizinhos eram altíssimos, e para deixar o acesso ainda mais difícil, havia cerca elétrica de alta tensão em toda a sua extensão. A segurança da família era prioridade, e Nelson investiu pesado para que não tivessem que se preocupar com invasões. Era praticamente impossível entrar na casa dos Yoshifusa sem autorização. A polícia passou a desconfiar do óbvio e o delegado Francisco foi em busca de informações que corroborassem com suas ideias. Eram muitos anos de experiência e ele sabia que tinha caroço nesse angu. As peças não se encaixavam. Para descobrir quem estava na casa, ele conversou com Marlene, a empregada, que disse ter ido embora do local após o término do seu expediente. Isso foi por volta das 4:45 daquele dia. Logo depois que ela foi embora, também o piscineiro, o Nelson Venceslau, partiu, deixou a casa. Então só sobrou o pintor Antônio, que permaneceu na casa com as meninas. Com base nessas informações, o delegado Francisco excluiu os suspeitos de acordo com o perfil de cada um, sobrando apenas uma hipótese possível de acordo com o seu apurado faro investigativo. Tinha que ser o Tartaruga.
Entretanto, quando ele levantou essa suspeita para Nelson e o Chifusa para perguntar, sobre o relacionamento de Tartaruga com a família, se talvez tinha alguma rixa, alguma coisa assim, o Nelson protegeu fielmente o seu faz-tudo, o seu filho de consideração, o Antônio Júnior. O Nelson realmente não conseguia enxergar como o seu amigo poderia ser suspeito. E de novo vou repetir a frase, ele estava acima de qualquer suspeita. O Francisco foi ao hospital onde Tartaruga estava internado para fazer uma interrogação, ele ainda não estava convencido, A até então vítima, porque o Tartaruga também se dizia vítima, estava ferida, mas o Tartaruga estava consciente, ele tinha condições plenas de responder as perguntas do delegado, apesar de estar no hospital, e aí o delegado foi lá para esclarecer as dúvidas da investigação. Só que logo de cara, o Francisco notou que o Antônio tinha uma postura defensiva. Ele se negava a responder perguntas simples do delegado. E o fato dele estar muito sujo de sangue, mas com ferimentos leves, deram a Francisco a certeza da autoria dos crimes. Era claro que não houve nenhuma luta corporal com assaltantes, porque se essa versão fosse verdadeira, o Antônio provavelmente também estaria morto. Mas ele queria uma confissão para poder ter certeza. O delegado Francisco foi para casa por volta das 4 da manhã do dia 12 de novembro, mas ele nem conseguiu dormir direito naquela noite. Era um caso muito chocante, que mexia com alguém que ele conhecia, com o seu amigo, com a família e o Chifusa. Então, 3 horas depois de ter chegado em casa, às 7 da manhã, ele já estava de volta em Mogi das Cruzes, porque ele sabia que estava perto de esclarecer o caso e não quis perder tempo. Ainda pela manhã, Tartaruga recebeu alta do hospital e foi encaminhado imediatamente à delegacia de homicídios. Era a oportunidade ideal para que Francisco o confrontasse. E para isso, ele apelou para o lado emocional do pintor, falando da família e o Chifusa e dos laços que eles tinham. O Francisco questionou se Antônio gostava das meninas e recebeu uma resposta afirmativa. O Tartaruga disse que, afinal, além de ser um prestador de serviço, ele era amigo de confiança da família, ele tinha acompanhado o crescimento de Renata e Roberta e que havia feito o que estava ao seu alcance para defendê-las dos invasores. O Francisco não caiu nesse papo, Ele então disse que se 3 ladrões entraram na casa como Tartaruga afirmava, que ele não havia feito absolutamente nada para realmente proteger as garotas, que ele dizia tanto amar e considerar como família, Porque, o cara tinha se trancado no banheiro, sejamos francos. Ele ainda bateu muito na tecla da passividade do pintor, da falta de atitude para defender as irmãs dos ataques do trio de criminosos, ao mesmo tempo que também cobrava os laços de afetividade que o Tartaruga insistia dizer que mantinha com as vítimas. Num determinado momento dessa brincadeira psicológica, o Francisco se lembrou que o delegado Biló estava baixando umas fotos da perícia realizada na casa e dos corpos das meninas. E aí ele teve a ideia de mostrar para Antônio essas imagens. O Francisco disse que buscaria as imagens porque ele queria que o Antônio visse o presente que ele entregou para o seu Nelson. E foi aí que o delegado percebeu que o Tartaruga estava bastante abatido. Percebendo que ele estava no caminho certo, ele insistiu nessa tática das fotos e tudo mais. O delegado seguiu dizendo que chamaria o próprio Nelson para que o pai das meninas pudesse agradecer pessoalmente por tudo que o Tartaruga tentou fazer durante o ataque. Mas o pintor se recusou a encontrar com Nelson nesse momento. E então Francisco disse que, apesar da casa ter sido invadida por 3 marginais, nada foi levado. Como assim? Eles entraram numa casa, mataram os residentes e não levaram nada? Que motivação é essa? Que sentido faz tudo isso? E nesse momento, o Francisco sentiu que a sua tática estava funcionando, colocando o pintor contra a parede. E sentindo que ele ia confessar, Francisco saiu da sala de interrogatório, buscou o juiz de direito e o advogado de defesa para que estivessem juntos nesse momento. E lançou a pergunta: Tartaruga, quem matou as moças? O silêncio tomou conta do recinto por um instante, mas em seguida, Antônio levantou a cabeça lentamente e respondeu: Fui eu.
Antônio, então, contou em detalhes o que teria acontecido dentro da residência dos Yoshifusa no dia 11 de novembro de 2011. Enquanto Tartaruga confessava, Francisco sentiu um grande alívio por ter solucionado o caso, mas uma grande tristeza por saber que agora teria de contar a Rita que o assassino era a pessoa que ela deixou responsável por zelar pela segurança das suas filhas naquele dia. De ter de dizer ao Nelson que o criminoso era seu amigo protegido de anos, o homem que sempre foi respeitoso nos gestos e palavras com a sua família. Esse homem que ele acolheu, que ele pagou faculdade, que ele fez de tudo, era na verdade o assassino que destruiu a sua família. Dois dias após o crime, Tartaruga confessou na delegacia de homicídios ao delegado Francisco. Ele teve a prisão temporária decretada e de lá não saiu mais. Tartaruga foi indiciado por 2 homicídios triplamente qualificados, motivo torpe, impossibilidade de defesa das vítimas e meio cruel, e também por 2 atos libidinosos, que são julgados como estupros. Em depoimento ao delegado Luiz Roberto Biló, o Tartaruga não voltou atrás em sua confissão, mas disse ter sofrido um branco, que não sabia explicar os motivos que o levaram a cometer o crime. Ele disse que na tarde de sexta-feira ficou sozinho com as garotas na residência e que conversava com Renata na sala, quando de repente foi até a cozinha, pegou uma faca de churrasco, voltou para a sala e surpreendeu a jovem por trás, passando a faca em seu pescoço. Sem explicações. A Roberta não teria ouvido os golpes desferidos contra a irmã porque ela estava no quarto jogando videogame, com a música bem alta, fone de ouvido e tudo mais, então ela não escutou o que acontecia no andar de baixo. Mas pouco depois ela resolveu descer, ia na cozinha, talvez pegar um copo de água, uma bolacha, sei lá, ela desceu. E ao chegar na cozinha, ela se deparou com o corpo de Renata. Nesse momento, ela também foi atacada pelo Tartaruga. O Tartaruga, no entanto, negou que abusou sexualmente das irmãs. Ele alegou que foi tomado pelo arrependimento no instante que percebeu que havia matado as meninas e que por isso chamou a polícia ele mesmo. Cerca de 8 meses após o crime, em uma audiência de instrução, o Tartaruga foi capaz de dar mais detalhes da sua versão do assassinato. Ou seja, aquele branco não foi tão branco assim, porque ele lembrava assim de muita coisa. Mas foi um depoimento um tanto curioso, porque ele falava de si mesmo utilizando verbos na terceira pessoa do singular. E isso chamou a atenção do juiz de direito, o Gioia Perini. Não se sabe se foi por uma confusão mental ou se por orientação da defesa, mas o Tartaruga não conjugou os verbos na primeira pessoa ao contar a história. Por exemplo, ele não falava eu peguei a faca, eu fiquei com as meninas, eu cortei o pescoço, eu abaixei a roupa. Não. Era como se ele fosse um espectador do crime que ele tinha cometido e ele descrevia tudo dizendo: ele pegou a faca, ele cortou o pescoço, ele ficou com as meninas. Era uma bagunça difícil de entender num depoimento, né? Porque às vezes dava a entender que tinha outra pessoa lá. Mas depois ele explicaria que por ter tido um branco e não se lembrar de ter cometido os atos, era como se uma outra pessoa tivesse feito o crime em seu lugar e não algo que ele cometeu conscientemente. Mas vamos lá, vamos à história. É importante ressaltar que a narrativa a seguir é a versão do réu, a descrição do crime pela ótica do assassino, o Tartaruga. Na tarde que tudo aconteceu, já sozinho com as vítimas, o Tartaruga comentou com Renata que estava sentindo um mal-estar. Sem saber o que fazer, a jovem pediu para que o pintor aguardasse o retorno do pai, porque o Nelson com certeza saberia o que fazer, e ele já tinha telefonado momentos antes para falar que já estava encontrando com a Rita, então em breve eles deveriam estar em casa, e o Nelson saberia como ajudar o amigo. Foi então que o Tartaruga decidiu ir até a cozinha tomar água, momento em que sentiu o seu corpo inteiro tremer. O Tartaruga relatou que perdeu um pouco a sua audição e descreveu a sensação como aquele zumbido que apita no ouvido quando estamos descendo a Serra do Mar em direção à praia. Fora de si, ele foi até a gaveta e pegou uma faca de cabo marrom ou preta com a mão direita, e com a outra mão ele pegou um castiçal.
Sorrateiramente, se aproximou de Renata, que permanecia sentada no sofá de costas para ele. Ele estava indo atacar, mas recuou. Ele tem certeza que não foi notado pela garota nesse momento. Caso contrário, ao vê-lo com uma faca nas mãos, ela teria corrido em direção à porta da sala. O Tartaruga de novo fez esse movimento de ir até a vítima e voltar para a cozinha por mais 2 vezes. Na terceira vez, estava decidido a atacar. Ele se colocou em pé, em frente a Renata, que lia algum documento do trabalho, como ela sempre fazia. Ela chegava do estágio, pegava os casos, os documentos que ela trazia do fórum, sentava em frente à TV e ficava lendo. Nesse momento, ela fazia isso enquanto ouvia de fundo o filme Silêncio dos Inocentes. Nessa hora, quando ela estava distraída, o Tartaruga a atacou com a faca. Depois a golpeou com o castiçal que segurava na mão esquerda. E aí ele engatou uma sincronia de golpes com os objetos com uma força fora do comum. Com a sequência de pancadas, a Renata caiu ao lado da porta da entrada da sala. Foi nesse momento que Tartaruga soltou a faca no chão, foi até a cozinha e sabe-se lá por que pegou outra faca, dessa vez uma de serra, essas de cortar pão e bolo. Ele voltou para a sala e golpeou a si próprio até quebrar a lâmina. Fora de si, ele foi novamente até a cozinha e pegou uma faca de cortar frios para se golpear novamente. Mas quando ele voltou para a sala, deu de cara com Roberta, que estava parada embaixo da escada, próxima ao computador que ficava logo na entrada da cozinha. O Tartaruga não pensou 2 vezes e utilizou da mesma violência para atacar também a irmã caçula. Roberta caiu ao chão, próxima à entrada da cozinha, já sem vida. Depois disso, Tartaruga arrastou o corpo de Roberta até a cozinha, a deixou no chão e voltou para buscar Renata. Ele pegou o corpo da irmã mais velha no colo e a colocou em cima da mesa. Ele disse que passou boa parte do tempo paralisado ao lado dos corpos, com os objetos utilizados no crime nas mãos, olhando para as câmeras de segurança esperando alguém entrar, o que não aconteceu. Então ele voltou novamente sua atenção para o corpo de Renata e com a faca cortou as roupas da vítima. Depois foi até Roberta e abaixou os shorts da caçula até os joelhos, mas jurou que fez tudo isso sem olhar aos corpos das meninas, que ele não tinha a intenção de fazer o que fez. Aproximadamente meia hora depois do início dos ataques, o Tartaruga foi até o banheiro e voltou a se autolesionar. Primeiro com um corte no braço esquerdo, depois a mão direita, a barriga. A maneira como o réu descreve esses ataques dele mesmo passa a impressão de que ele queria de fato que acreditassem que ele estava sendo guiado por uma terceira pessoa, quase como se ele tivesse sido possuído. Eu vou ler aqui um trecho do depoimento dele para vocês terem ideia de como ele relatava todos esses fatos. Abre aspas. Esse banheiro tinha um espelho e não tinha como não se ver nele. Aí ele pegou a faca, porque a faca é um lado só que corta. Virou a faca para me lesionar no pescoço. Eu estava na frente do espelho e nisso eu não me via no espelho. Aí não sei se escorreguei no meu sangue ou desmaiei, porque ele ia me lesionar no pescoço. Porque a faca veio aqui, tenho certeza absoluta, ia pegar nessa região do pescoço. Não lembro se escorreguei ou desmaiei. Sei que eu não aparecia no espelho. Fecha aspas. Para o delegado Luiz Roberto Biló, a cena do crime desmente a versão contada pelo réu. Quando as equipes da polícia chegaram ao local, encontraram a casa toda ensanguentada, mas chamou a atenção o fato do corpo de Roberta repousar sobre uma poça de sangue e a parte frontal do seu corpo estava limpa. Isso vai contra o que Tartaruga disse sobre ter matado a menina na sala e depois arrastado o seu corpo até a cozinha. A perícia concluiu que ela não foi colocada ali, mas que foi assassinada no local onde foi encontrada, por isso que tinha a poça de sangue e a parte de cima do seu corpo estava limpa. Além disso, as solas dos seus pés também estavam limpas. Se ela tivesse pisoteado no sangue, fatalmente os seus pés estariam sujos, certo? Com relação a Renata, tudo indica que, naquele dia, ela seguiu a sua rotina normalmente. Chegou do fórum, trocou de roupa e se sentou no sofá como de costume para folhear os processos que levava para casa diariamente. A empregada da família, a Marlene, disse em depoimento que Antônio, o Tartaruga, estava sentado no computador vendo sites pornográficos
quando ela foi embora e deixou o expediente. E esse fato foi confirmado pelo delegado Biló depois de realizar uma análise no computador. O Tartaruga realmente estava ali vendo pornografia. E era assim, o Tartaruga ele era tão íntimo da família Yoshifusa que ele tinha a autorização de Nelson para navegar na internet do computador da família. Só que assim, não para isso, né? Obviamente, devia deixar ele fazer trabalho da faculdade, pesquisa, etc. Ele podia usar o computador. E assim, gente, quantos prestadores de serviço têm essa liberdade na casa das pessoas que os contratam para pequenos serviços, né? São poucos. E o Tartaruga fazia o quê? Usava para ver pornô escondido. Escondido assim, né? A Marlene uma hora ali passou e acabou vendo. Então, o que aconteceu nesse momento em que ele decide atacar Renata, né? Vamos imaginar, 4:45 mais ou menos, ele tá no computador vendo pornô. Às 6:30, ele é deixado sozinho com as meninas. E aí, o que acontece depois disso vai ser para sempre um mistério. Mas a polícia acredita que o Tartaruga tentou se aproximar da Renata com segundas intenções, com desejos sexuais. Afinal, ele tinha acabado de ver um pornozinho e devia estar excitado, querendo pôr em prática o que viu em vídeos. Só que a Renata não aceitou essa investida do pintor. Talvez tenha revidado com um tapa, com repulsa, o que pode ter sido o gatilho para a fúria de Tartaruga. Afinal, a menina com certeza contaria para os pais que ele se aproximou dela. E o que aconteceria então? Ele teria não só sido rejeitado por Renata, como seria humilhado pela família, ia perder toda a confiança deles, talvez a faculdade, ia ser mandado embora, a esposa dele ia ficar sabendo, as filhas dele iam ficar sabendo. Então, enfurecido com a rejeição de Renata e as consequências dos seus atos, o Tartaruga foi até a cozinha e voltou em posse da faca, tirando a vida da jovem ao cortar o seu pescoço profundamente. E era uma luta perdida para as vítimas, gente. O Tartaruga era um cara forte que fazia trabalhos manuais sempre, estava carregando peso, tinha 1,80 de altura, enquanto a Renata tinha apenas 1,56 e a Roberta 1,69. Eram bem menores. Por mais que elas resistissem, a força do assassino era superior à das irmãs. Mesmo que elas tivessem lutado juntas, seria difícil sobreviver. Imagina separadas. O médico legista Zeno Morrone Jr. confirmou que as duas meninas foram vítimas de abuso sexual enquanto ainda estavam vivas, pois havia hematomas na região genital das duas jovens. Mesmo assim, não foi possível comprovar se houve penetração. E apesar da negativa de Tartaruga e da insistência da defesa para retirar a violência sexual do processo, o crime de estupro é configurado quando há constrangimento, mediante violência ou ameaça, a ter uma conjunção carnal, um ato libidinoso, ou seja, mesmo sem penetração, se houve violência sexual, a lei determina o abuso como estupro. Como o corpo das garotas tinham hematomas, isso era um sinal de que esse abuso teria ocorrido em vida, porque quando é feito depois, né, quando a pessoa está morta e é cometida uma necrofilia, não existe hematoma, né, o corpo já não reage mais da mesma forma, o sangue e tal não fica machucado. Ou seja, o Tartaruga tentou violentar as meninas em vida, não conseguiu e as matou em seguida. A causa da morte de ambas foi choque hemorrágico por conta das lesões causadas, né, na região do pescoço, principalmente. Eram muito profundos os cortes que elas tinham e isso causou traumas nos vasos e artérias essenciais. Enfim, elas morreram por conta disso. O legista afirma que era impossível que Renata e Roberta fossem socorridas. Ele afirmou: não havia possibilidade de socorro, pois eram muitos ferimentos e todos muito fortes, muito intensos, inclusive com lesão na traqueia. A morte era inevitável e aconteceria em até 3 minutos. Depois que a emoção deu lugar à razão e Nelson pôde analisar friamente o comportamento do réu no dia do crime, ele chegou à conclusão de que se Oswaldo Bolanho, o vizinho, não tivesse atendido aos seus gritos de desespero e entrado na casa para socorrê-lo, o Tartaruga o teria matado também antes da polícia chegar ao local do crime. Ao lembrar da cena, Nelson pôde ver Tartaruga na porta da casa, ensanguentado, se abaixando lentamente para pegar as 2 facas que estavam aos seus pés no chão,
enquanto Nelson gritava copiosamente sobre o corpo de Renata. O próximo a levar facadas teria sido ele. O velório de Roberta e Renata aconteceu no dia seguinte ao crime. Familiares e amigos lotaram o velório municipal para prestar as suas últimas homenagens. O clima era de tristeza e muita revolta. Diante dos terríveis acontecimentos, Nelson e Rita entraram em estado de choque e não compareceram ao velório das filhas. A mãe passou a manhã do dia 12 de novembro internada e o pai foi acolhido pelos amigos mais próximos. Os dois receberam sedativos para se acalmar. Estavam acabados. Um misto de dor e vazio tomou conta do casal. As suas amadas filhas nunca mais voltariam para casa. As irmãs foram enterradas no cemitério Parque das Oliveiras, no mesmo bairro onde viviam com os pais. Como era de se imaginar, a morte das filhas desestabilizou Nelson e Rita, e um ano após o assassinato, o casal decidiu deixar a cidade de Mogi das Cruzes para viver em Porto Seguro, na Bahia. A mudança foi uma recomendação médica e autorizada pelos advogados que testemunharam o sofrimento do casal e a sua sobrevivência à base de remédios controlados. Era impossível suportar a dor da perda sem medicação. A mãe das meninas entrou em uma forte depressão e enfrentou inúmeras noites de insônia. Sentia que era injusta a sensação de vazio e falta de sentimento pela própria vida, ao mesmo tempo em que Tartaruga se comportava na prisão, na esperança de ganhar sua liberdade e retomar a vida de onde parou, enquanto ela esperava pela morte ao lado do marido. O casal estava destruído, acabado e sem chão. Três anos depois do crime, em 14 de agosto de 2014, o julgamento de Antônio Carlos Rodrigues da Silva Júnior começou. Em frente ao fórum onde Renata estagiava com o objetivo de tornar-se juíza, uma multidão se formou para exigir justiça pelas irmãs. Familiares, amigos, integrantes de organizações não governamentais e pessoas solidárias à dor dos pais seguravam faixas com as fotos de Renata e Roberta para pedir pena máxima para o assassino confesso. Nelson Yushifusa deixou o Nordeste para acompanhar o julgamento e, na porta do fórum, admitiu a ansiedade que não o deixou dormir na noite anterior. Era a hora da verdade. Devido às suas questões emocionais, o depoimento de Rita foi dispensado e ela sequer foi a São Paulo para acompanhar o júri. Antônio Carlos não se negou a responder nenhuma pergunta durante o julgamento, muito pelo contrário, ele demonstrou calma e serenidade, apesar de continuar não apresentando motivação para o crime grave que cometeu. O juiz perguntou por 4 vezes o motivo que o levou ao crime, mas o Tartaruga se limitou a responder que teve um apagão. Ele também confirmou a sua versão e voltou a negar os estupros. O criminólogo Christian Costa, em depoimento ao documentário Anatomia do Crime, diz que é possível que Antônio tenha sido guiado por um desejo sexual que ele alimentava pelas irmãs há um bom tempo já, mas que ele tentou reprimir por anos e não conseguiu. Ele diz: "É uma maneira de perceber o crime, mas no meu entendimento não há psicopatia, mas sim um surto proveniente de um desejo reprimido por muitos anos." Rolou essa coisa de, será que o Antônio é um psicopata e tudo mais? Mas é uma teoria que, assim, não foi muito para frente. O próprio delegado Biló concorda com isso. A investigação constatou que as mortes aconteceram em decorrência das agressões sexuais, porque o objetivo era o abuso sexual, era o estupro das meninas. Não se sabe se nas fantasias de Antônio as meninas poderiam ceder ao seu desejo e ele entrou nessa coisa na cabeça dele, e aí quando realmente colocou em ação e recebeu a negativa de Renata, ele acabou se embolando todo e cometeu os assassinatos com requintes de crueldade. Então as mortes teriam o objetivo de calar as vítimas sobre essa investida sexual que ele deu para Renata e para Roberta. Mas isso não era inicialmente o plano dele, né? O assassinato não era o plano. Então essa coisa da psicopatia ficou um pouco deixada de lado no caso do Antônio Carlos Júnior.
A estratégia da defesa, de acordo com o advogado Elias Paz, era demonstrar que o Tartaruga estava arrependido. Ele queria tentar conquistar a diminuição da pena por conta disso, né? Porque assim, a condenação dele já era certa. Após 8 horas de julgamento, o pintor Antônio Carlos Rodrigues da Silva Júnior foi condenado a 57 anos de prisão. Apesar da tentativa da defesa de convencer os 7 jurados de que não houve violência sexual, o Conselho de Sentença acatou o pedido do Ministério Público e condenou o Tartaruga por 2 homicídios triplamente qualificados, 1 estupro simples e 1 estupro qualificado, pelo fato de Roberta ser menor de 18 anos na data do crime. Geralmente em crimes de grande repercussão e executados com requintes de crueldade, os assassinos costumam ser acolhidos por seus amigos, familiares, pessoas que se interessam pelas histórias e até acabam entrando em contato com os condenados de alguma forma, né? Alguns chegam a conhecer pretendentes, a firmar compromissos. Não é muito incomum existir um acolhimento do assassino. Foi assim com a Suzane von Richthofen, com o casal Nardoni e até com o Chico Picadinho. Mas com o Tartaruga foi diferente. O advogado da família Yoshifusa, o José Beraldo, disse que Tartaruga não teve um amigo sequer para depor em sua defesa durante o julgamento. Absolutamente ninguém se dispôs a falar como era Antônio antes dos crimes, a dizer coisas boas, características positivas, né, sobre ele, né, de que ele era respeitoso, de que ele era gentil. Na verdade, essas características a gente sabe através do Nelson, que tinha depositado uma confiança nesse homem e que realmente foi apunhalado pelas costas da pior forma possível, né? Mas os próprios familiares e amigos do Antônio se calaram. Nem a esposa, nem a família, ninguém apoiou a sua conduta, ninguém deu apoio emocional a eles. As suas atitudes desrespeitaram a todos os envolvidos, direta ou indiretamente. E Antônio foi abandonado. Tartaruga permanece no Centro de Detenção Provisório de Mogi das Cruzes desde o crime, mas ele apresenta bom comportamento na prisão e pode deixar o cárcere quando completar 1/3 da pena. Rita e Nelson eram evangélicos, mas foi na doutrina espírita que encontraram o conforto que precisavam para seguir a vida. Em 2013, já com 4 cartas psicografadas em mãos, o casal participou de uma live no YouTube realizada pela casa espírita que frequentavam e falou ali sobre a força que encontrou no espiritual para conseguir seguir em frente. Em um trecho, a Rita explica que decidiu se mudar para Porto Seguro 11 meses após o crime, porque ela não queria estar em Mogi das Cruzes quando o assassinato completasse o seu 1º ano, mas que ela não conseguiu ir à praia nos primeiros 3 meses que estava morando em Porto Seguro por conta das lembranças. Ela e as filhas adoravam a praia, a areia, o mar. Tudo isso lembrava muito as suas tinkerzinhas. Aos poucos, com apoio espiritual, ela voltou a frequentar os lugares que visitava com as crianças nos verões que passavam na cidade. Voltou a ouvir música e a se permitir viver pequenas alegrias do dia a dia. Atualmente, o casal vive uma vida bastante discreta. No Facebook de Rita, a Tinkermãe posta músicas evangélicas, memes em geral, publica fotos com sua sobrinha e amigas e, vez ou outra, relembra as filhas brutalmente assassinadas há 12 anos. Sua publicação mais recente ao lado de Nelson Yoshifusa é de fevereiro de 2022. O casal continua sendo forte, um pelo outro. Permanecem juntos. Afinal, são a metade da família Yoshifusa que sobrou depois do terrível ataque de alguém de confiança dentro de sua própria casa. Cara, pode parecer muito clichê o que eu vou falar agora, mas se tem um fato que a gente tira dessa história toda, é que não há lugar seguro para as mulheres, nem dentro da sua própria casa, nem dentro de um lar afetuoso, que tem pessoas de confiança ali dentro. Nós não estamos a salvo da violência e do risco de perder a vida em um piscar de olhos, pelas mãos de qualquer pessoa, mesmo as que existe confiança. Foi assim com Renata e Roberta, assassinadas por uma pessoa considerada da família, uma pessoa carinhosa e respeitosa e que nunca havia dado indícios de seus desejos mais macabros, até que encontrou a oportunidade perfeita para violentá-las, né? E é assim com tantas outras mulheres também, todos os dias pelo mundo afora. De certa forma, o caso Yoshifusa choca pela família ter sido traída da pior forma por alguém de confiança. Mas, para mim, continua tendo um quê de mistério por Antônio
Antônio Carlos, o Tartaruga, nunca ter explicado as suas motivações com clareza. E que história é essa de apagão, de falar em terceira pessoa, tipo, o que acontece na cabeça, sabe? Enfim, a mente humana é difícil de compreender. E esse caso, pra mim, deixa tudo isso muito escancarado. Bom, amanhã, quinta-feira, eu vou colocar lá no Instagram do podcast, o @cafécomcrime, as fotos desse caso, para vocês poderem enxergar os rostinhos das pessoas mencionadas nesse episódio. Segue a gente lá para conferir os conteúdos adicionais que eu posto toda semana. Eu volto com um novo caso para vocês daqui a 15 dias, na quarta-feira que vem. E até lá, desconfiem de tudo e de todos, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato, pesquisa e texto por Ana Paula Almeida. As fontes utilizadas neste episódio foram G1, o Estado de São Paulo, Agora São Paulo, Folha de São Paulo, Diário de Mogi, Mogi News, Diário da Justiça Eletrônico, documentário Anatomia do Crime e Investigação Criminal.